paz, meus amados. Bom dia. Vamos começar esse dia meditando na palavra do Senhor, pois sabemos que só a palavra de Deus tem vida, vida com abundância. Jesus se diz aqui a ressurreição. Vamos meditar na palavra do Senhor que está em João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê isso? Que mesmo que você tenha sofrimentos, dores, lutas, Jesus está com você em cada batalha. Mesmo que você esteja numa fraqueza espiritual, algum problema no seu emprego, na sua saúde, com a sua empresa, o Senhor está tomando conta de tudo. Coloque nas mãos de Deus. Apegue-se cada dia mais a Deus e Ele te fortalecerá. Como Jesus enfrentou o sofrimento? Como podemos seguir o exemplo de Jesus em nossas vidas? No seu momento de maior necessidade, lá no jardim do Getsemane, Jesus pediu aos seus discípulos para que eles vigiassem e orassem. Para muitas pessoas, vigiar é estar presente com alguém, cuidando. E orar podem ser as formas de nós demonstrar amor, carinho, trazer esperança, afastar completamente as nuvens do desespero, da aflição, da depressão que podem acompanhar certas pessoas que está falhando. O amor de Jesus nunca falha e continua o mesmo além do túmulo. Sofrimento é sem dúvida um problema muito complicado. E na Bíblia se vê também, e na vida dos cristãos, é enfatizado o sofrimento, com vários homens de Deus aqui na Bíblia. Passaram por tremendo sofrimento, como Davi, o homem segundo o coração de Deus, Jó e tantos outros. E muitas vezes tem uma certa confusão a respeito do sofrimento. Por exemplo, há cristãos que acreditam pelo fato de terem aceitado Cristo e Cristo ter sofrido em seu lugar e serem mais que vencedores, eles não deveriam sofrer. Para eles, todo sofrimento é obra maligna e uma de suas causas pode ser a falta de fé. Muitos acreditam nisso. Muitas vezes, quando nós enfrentamos um problema de saúde, nós entramos em conflito, em grande culpa, e nós queremos ter essa fé curadora, fazer jejum, orar, mas a gente não consegue entender o porquê das coisas. Mas em tudo Ele está no controle. Há também aqueles que se dizem especialistas em sofrimento, aqueles que acham e que julgam precipitadamente toda a situação e logo acham as causas. É retribuição divina, é o diabo, é porque os pais foram assim ou assado. São como os discípulos em João 9:2. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Muitas vezes somos assim. Veja que para os discípulos havia uma causa específica para o sofrimento daquele cego, um pecado específico. Mas Jesus surpreendentemente responde: nem ele, nem seus pais pecaram. Aprendemos, portanto, que não é nosso papel se colocar no lugar de Deus como oniscientes e saber quais são as causas do sofrimento humano. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? O que o Evangelho tem a nos ensinar sobre sofrimento? Por que acontecem coisas ruins?
Deus é tão bom, bem como todo-poderoso, por que ele não evita o sofrimento? Como devemos reagir quando acontecem coisas que não são tão boas e que na nossa vida não fazem sentido? Essas perguntas nos incomodam. Talvez tenha incomodado você, assim como tem incomodado vários homens e mulheres durante séculos. Mas uma coisa é certa: não podem abalar a nossa fé. A palavra de Deus fornece algumas respostas e nos sustenta poderosamente que a nossa fé tem que permanecer inabalável, mesmo que algumas perguntas como essas fiquem sem respostas. Saiba que Deus criou o homem à sua própria imagem, à sua semelhança, como diz em Gênesis. Mas isso não quer dizer que o homem se parece fisicamente com Deus, pois nós, humanos, temos um corpo carnal. E o que significa é que o homem tem consciência racional e livre-arbítrio para determinar seus próprios atos. Essa liberdade, de certo modo, se explica por que o sofrimento se originou. Quando Deus criou Adão e Eva, ele os colocou num paraíso, cheio de frutos bons, cheios de felicidade. Ele autorizou eles a comerem de todas as árvores, exceto de uma. Mas a existência perfeita deles foi destruída, porque decidiram comer a única árvore proibida. Seu pecado levou Deus a expulsá-los desse maravilhoso jardim e puni-los, trazendo sofrimento sobre eles e sobre os seus descendentes, como nós lemos em Gênesis 3. Existem tantas indagações a respeito do sofrimento, da dor, mas saiba que em alguns momentos, em algumas situações, ela é instrutiva. Veja, a sensação de dor quando nós tocamos um objeto quente ensina-nos a não tocarmos mais num fogão quente. Se nós não estivéssemos sentindo essa dor, muitos danos bem piores talvez poderiam resultar disso. O sofrimento resulta do pecado humano, direta ou indiretamente. Por exemplo, a fornicação muitas vezes causa doenças sexualmente transmissíveis e aí, como consequência, o sofrimento. Provérbios 13:15 diz: o caminho dos pérfidos é intransitável. Então, meus amados, vejam, muitas vezes a ira descontrolada faz com que outros ao seu redor sofram. Algum sofrimento é resultado direto do pecado, porque não vivemos mais num paraíso, mas num ambiente amaldiçoado por causa do pecado, onde reina o inimigo das nossas almas. A conclusão é que o sofrimento acontece porque Deus deu livre-arbítrio ao homem e este resolveu pecar e continua pecando séculos após séculos. Mas então, por que pessoas boas, inocentes, sofrem? Algumas vezes pessoas boas também erram e sofrem as consequências dos seus pecados. Outras vezes sofrem por causa de pecados alheios. E muitas vezes nós achamos que pecado é somente matar alguém, violentar alguém. Mas muitas vezes nossa boca profere mentiras, fofocas, calúnias. Muitas vezes olhamos para a pessoa tão bondosa, mas o seu coração está cheio de mágoa, rancor, amarguras. Nós não podemos julgar que é somente um atributo de Deus. Mas lembre-se sempre, aqueles que amam a Deus podem até encontrar benefício no sofrimento.
Porque em Romanos 8:28 nós lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas: alegria, satisfação, dor, sofrimento, aflição. Como então o sofrimento pode ajudar os crentes fiéis? Você já se fez essa pergunta? Um dos pontos que talvez cause tristeza é que alguns crentes sofrem tanto ou até mais do que os ímpios. Esse é um problema que não vem de hoje, não é novo. Tanto o rei Davi como Asaf expressaram essa agonia de servo de Deus que contempla a prosperidade daqueles que não servem a Deus. No Salmo 37:1 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja daqueles que praticam a iniquidade. Aos poucos, nós vemos que isso desde o início da história, nós estamos lidando com sofrimento, meus amados. O cristão também pode sofrer por causa da disciplina de Deus. Esse sofrimento só será reservado aos seus filhos, porque Ele deseja que nós vivamos em santidade, conforme está declarado lá em Hebreus 12. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. Aleluia! Muitas vezes nós vimos o Senhor disciplinar o povo de Israel, disciplinar porque se estavam desviando dos seus caminhos, das ordens que o Senhor tinha dado. Nós vemos que alguns indivíduos eram filhos de Deus, mas outros não. E a disciplina atingia a todos. Deus agia para que seus filhos pudessem ser quebrantados e se voltar para Ele em arrependimento. Não é muito diferente hoje. Deus quer que nós aproveitemos essa disciplina a fim de que nós nos tornemos mais santos, mais puros, as mãos puras, o coração puro, nosso olhar puro. É isso que Deus quer de nós. A dor pode ser uma grande ferramenta de ensino. Hebreus revela que Deus disciplina o filho que ama. Pais terrenos também disciplinam seus filhos porque os ama e querem colocá-los no caminho certo. Em vez de nos ressentirmos, ficarmos amargurados com a disciplina de Deus, nós devemos apreciar que Ele tem esse cuidado conosco a ponto de nos corrigir, para que nos tornemos mais santos e um dia possamos alcançar a vida eterna com Ele. Hebreus 12:11 diz: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O salmista reconheceu o valor do sofrimento em sua própria vida, porque no Salmo 19 ele fala: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quantas vezes fizemos tantas loucuras antes de conhecermos ao Senhor? E isso depois vai gerar consequências na nossa vida. E inclusive crescimento espiritual. Sim, o sofrimento pode também nos dar crescimento espiritual. O sofrimento ajuda os cristãos a ficar mais forte, a se chegar mais perto de Deus.
Jó era um homem reto, devoto, mas pela aflição dele, ele cresceu ainda mais e se tornou um servo de Deus muito mais forte e mais humilde. Mais humilde. Assim como o ouro é purificado ao passar pelo fogo, assim um cristão é purificado e fortalecido quando passa pela aflição. 1 Pedro capítulo 1. O que sai da fornalha é melhor do que quando ele entrou. Esse sofrimento não é porque temos tanto errado, mas porque nós podemos fazer muito melhor. Às vezes estamos acomodados e esse sofrimento pode nos ajudar a crescer espiritualmente de vários modos, na confiança. Paulo aprendeu a confiar mais em Deus por causa das circunstâncias perigosas que ele estava enfrentando. Experimentar tempos difíceis nos faz conscientes da necessidade de estarmos mais perto de Deus, de buscarmos mais a Deus em oração e em jejum, e assim nós desenvolvemos uma confiança mais plena nele, mas não mais em nós mesmos. Também pode trazer humildade. Deus deu a Paulo um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para impedi-lo de se exaltar. A arrogância muitas vezes vai invadindo sutilmente os nossos corações e as aflições ajudam a resistir a essa tentação de entrar arrogância, vaidade, orgulho, soberba em nossos corações. Veja, ela pode nos dar uma perspectiva de futuro, de vida eterna. Deus quer que vivamos aqui como peregrinos, entendendo que o céu é o nosso verdadeiro lar. Mas quando as coisas vão bem para nós, muitos de nós se afastam da presença de Deus. E muitas vezes é necessário sofrimento para voltarmos novamente nossos olhos, nosso olhar a Deus, a verdadeira meta, ao verdadeiro foco. Esse é o plano de Deus, que nós estejamos centrados, posicionados verdadeiramente nele. E através da dor, muitas vezes, é que nós ocupamos este lugar. Algumas vezes o sofrimento nos capacita a contribuir para o plano de Deus referente ao mundo. Veja, Jesus sofreu para ajudar os outros, eu e você, sacrificando sua vida para reconciliar os homens com Deus. Veja, José sofreu para que a sua família mais tarde, anos mais tarde, pudesse ser salva da fome. A prisão de Paulo resultou surpreendentemente em um maior progresso do evangelho, famílias salvas, tanto porque ele deu oportunidade de ensinar os guardas que estavam acorrentando ele, como tantos outros irmãos que foram encorajados por essa atitude dele, de ficar firme. E outros começaram a pregar a palavra de Deus muito mais ousadamente. Os sofrimentos de Paulo também o qualificaram para confortar outros que estavam sofrendo. Você já ouviu a frase, o lugar onde hoje está doendo, que você está sofrendo, que você está derramando lágrimas, é o lugar onde o Senhor está te capacitando para amanhã você ajudar outras pessoas, outras famílias. Aleluia! Não sabemos todas as respostas. Muita dor, muita lágrima, muito sofrimento, talvez vai ficar sem explicação. Jó passou seus dias implorando a Deus que lhe desse audiência e lhe explicasse por que ele sofria. Mas quando Deus finalmente apareceu, ele demonstrou que Jó não tinha nenhuma capacidade de entender a resposta, muito menos de discutir com o seu Criador. E no final, Jó aprendeu a confiar simplesmente em Deus.
confiar e descansar. Algumas vezes o sofrimento que é inexplicável no mundo, mais tarde será facilmente compreendido. Entenderemos todas as razões, os motivos disso terem acontecido conosco, como foi no caso de José, porque Deus permitiu que José fosse vendido como escravo e depois quase definhasse na prisão para manter sua pureza. Anos mais tarde, o propósito ficou bem claro. Sua família o buscaria, o procuraria, e ele teria alimento para saciá-los em momento de grande fome. Deus nunca prometeu que ia explicar tudo para nós, mas nós podemos confiar nele. A reação de Paulo ao espinho em sua carne é um excelente modelo para lidarmos com o sofrimento. Talvez Deus não explicou qual é o espinho, mas nós podemos usar esse modelo para nós entender que qualquer tipo de sofrimento que enfrentamos é para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos deixar mais perto do Senhor. Meus amados, as coisas que padecemos servem para preparar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé, transformando a nossa vida à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos deixar que os sofrimentos dessa vida retirem de nós a esperança de um futuro glorioso, pois esse sofrimento, esse lugar, não terá nada a ser comparado com a glória que haveremos de viver na eternidade com o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Os sofrimentos que os crentes enfrentam são reais. Tem vários motivos. Eles demonstram a glória futura e devem despertar em nós uma confiança inabalável na providência, no amor, na bondade de Deus por nós, concedendo-nos condições de viver o tempo presente de uma forma sensata, justa e piedosa. Saiba que você pode estar enfrentando uma situação extremamente difícil, mas Deus está com você. E não é castigo, Ele está te preparando para um propósito absurdamente maior e melhor que Ele tem preparado para você desde a eternidade, pois nós somos a geração eleita, nação santa. Ele próprio nos escolheu e nos destinou para sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo das promessas que Ele fez em sua palavra. Por isso, levante a cabeça. Nada do que você está passando é em vão. Deus tem recompensa para você. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus.